Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou o Lucas Curti e hoje eu tenho a honra de estar na presença de Juliano Branco Rodrigues. Tá? Juliano é formado em Engenharia de Automação e Controle e tem mestrado em Gestão de Projetos Globais pela Torrens University, em Sydney, na Austrália. Hoje, ele atua como gerente de negócios e vendas na América Latina pela Bagtech. Juliano, muito obrigado por conceder essa entrevista para nós, né, e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a você, Lucas, o time Global Fert, pela oportunidade para falar um pouco mais sobre a Bagtech aí. Obrigado. Bom, Juliana, como a gente vem acompanhando, né, a Bagtech, ela contribuiu muito, né, para o crescimento do agronegócio em geral. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho quais tecnologias e serviços especificadamente ela traz para esse setor. Certo, Lucas. O fato de nós termos a nossa área de operações na África do Sul, a Bagtech é uma empresa de brasileiros que se consolidou no continente africano e depois a gente expandiu para os outros continentes. Aí estamos buscando cada vez mais áreas de atuações. E pelo fato de a gente ter essa área de operações na África do Sul aí, onde há muitos anos a gente manuseia fertilizante, desde a descarga do navio até o ensaque dos blends ou das matérias-primas, né? Isso fez com que a gente adquirisse uma boa experiência aí, uma experiência muito grande nesse mercado. Entretanto, com o passar aí do tempo, a empresa foi crescendo e para se manter no mercado, né, e em crescimento também nesse mercado, que ele é um mercado muito gigantesco, a gente teve que investir e muito aí, né, para continuar no mercado, atendendo os nossos clientes, que na área de operações e serviços são empresas multinacionais gigantes também. Então, a gente investiu aí em 3 pilares, basicamente, a gente investiu em engenharia, Uhum. tecnologia e a parte de materiais, tá? Então, a parte de engenharia, poderia dizer que a gente foi o pioneiro aí no desenvolvimento das misturadoras horizontais contínuas, né? Até então, só existia as misturadoras por batelada, né? Que a gente conhece, Sim. que tem aí, e que ainda é 99% aí das empresas, né? Que tem as misturadoras por batelada. Então, a gente desenvolveu um projeto de muitos anos atuando aí em pesquisa e desenvolvimento, através do nosso expertise para fazer uma misturadora contínua, né, horizontal, que atendesse o requisito não apenas por parte do fertilizante em si, mas também agregando tudo isso ao processo dentro de uma empresa, um processo fabril dentro da fábrica, tá? Então, esse foi o trabalho que a gente teve na parte de engenharia. Tecnologia foi o outro pilar, né? Então, a gente desenvolveu uma automação de alto nível, né? Baseado em inteligência artificial, aprendizado de máquina, que a gente chama hoje de internet das coisas, né? Indústria 4.0, enfim. E onde, nesse quesito, nós desenvolvemos uma automação altamente eficiente, que ela permite, inclusive, que a gente faça que a operação seja acompanhada ou até gerida online, né? Então Uhum. foram muitos anos de desenvolvimentos e testes nessa parte de automação, em conjunto com engenharia, design de peças, para que a gente chegasse nessa posição que nós estamos hoje, tá? Então, foi um desenvolvimento que custou muito dinheiro, mas ele foi muito importante porque nos deu essa oportunidade de a gente ser aí pioneiro nesse ramo, aí, nesse tipo de misturadora, né? E desde então o mercado a aceitação foi rápida e o mercado só evoluiu. Aliado a essa engenharia, essa tecnologia, a gente pode falar que o material foi uma coisa importante também, porque na área de serviços, a gente é uma fábrica de fertilizantes também, de mistura de fertilizantes também na área de serviços. Então, a gente consegue enxergar o que hoje nossos clientes de equipamento, eles têm de dificuldades. A gente sabe disso em função desse nosso expertise. Então, hoje, uma fábrica de fertilizante, a gente sabe que todo ano tem aquela parada para manutenção, onde Uhum. você pega uma fábrica inteira, aí, uma misturadora por batelada aí, né, gigantesca, né, com muito aço, onde você tem que fazer toda essa operação de manutenção, né, jateamento, pintura, fazer todo aquele processo que é gasto além de tempo e mão de obra, muito dinheiro também. Então, a gente Sim. aplicou o material, a gente desenvolveu o nosso equipamento, a nossa misturadora em aço inox, né, e a adesão do aço inox aumentou o tempo de vida da misturadora significantemente e diminuiu drasticamente o custo de manutenção da planta, né? Então, hoje a gente Uhum. não tem mais aquela parada de um mês ou até mais tempo aí para fazer todo aquele processo
Então, hoje nós trabalhamos com uma manutenção que a gente chama de preditiva, né? Onde a gente atua mais antes do que depois, né? Então, toda essa engenharia, tecnologia, né, e material empregado nos equipamentos que a gente ofereceu no mercado, né, tais como nas misturadoras, ensacadeiras, peneiras, sistema de vestimento e proteção, né, de ureia, por exemplo, tudo isso contribuiu para que a gente entrasse no mercado e tivesse uma solução muito, muito maior, né. Mais tarde também, como o lançamento das substâncias inibidoras de urease, né, que maximizaram o uso do nitrogênio da ureia. Também fomos pioneiros e inovamos na aplicação dessa proteção em série de forma contínua através dos nossos equipamentos. Como era feito antes, ou como é feito na maioria dos lugares, né? Você tem que fazer o processo de aplicação desse líquido, né, da proteção da ureia, e depois levar essa ureia para uma mistura, né? Com o nosso processo, a nossa primeira moega é destinada para a ureia, e ela já faz a proteção da ureia, que a hora que ela cai na correia, ela já recebeu o tratamento e ela já está feito o tratamento. Então, eu já faço em série, eu já faço a mistura também enfim, da formulação que o cliente desejar, né? Então, isso a gente utiliza nas nossas operações, isso a gente utiliza no equipamento que vai para o nosso cliente também. Então, basicamente, ele evitou o que a gente chama do double handling, né? Que é você ter que passar uma vez na misturadora para fazer a aplicação do líquido, né, de proteção lá da ureia, para depois passar novamente junto com o P e o K, por exemplo, em micronutrientes. Então, hoje eu faço essa aplicação da proteção e já em série eu já consigo jogar o produto inteiro. Então, eu ganhei tempo e ganhei, né, reduzo o custo, né, e todo o tempo, né, basicamente. Então, seria mais ou menos essas questões aí que a gente contribuiu bastante aí na questão de tecnologia aí e novos equipamentos. Legal, Juliano. Muito, muito bacana saber um pouquinho mais a fundo de todo esse processo. E você bem deu uma leve introdução aí, né, sobre os blends e as misturas que a gente usa hoje, né? E a mistura, ela é um fertilizante ainda muito comum aqui no Brasil. Então, eu queria que você comentasse também quais os processos, desde a chegada até a saída desse produto. E você também já deu uma belíssima introdução, né, sobre o destaque da Bagtech nesse setor, né? Então, assim, queria que você enfatizasse também como ela se destaca dentro do mercado. Certo. Cada fábrica aí basicamente possui uma sistemática diferente, né? Então, algumas são mais rígidas e disciplinadas, outras menos, né? Então, eu tenho rodado aí nos últimos 2 anos e pouco aí, que é desde o tempo que a gente está atuando no Brasil inteiramente aqui, né? Eu tenho rodado muitas empresas, visitei, eu acho que mais de 80 empresas aí nesse período. Nossa. E eu fiz um trabalho meio de formiguinha mesmo, prospecção assim, eu trabalhei mesmo, porque a gente tinha que entender o mercado, ver qual que era a necessidade do mercado e ver até que ponto os nossos equipamentos eles estavam alinhados com as necessidades do mercado nacional aqui, né? Então a gente teve um trabalho assim muito grande mesmo. Então viajei muito, visitei muito, fui do norte a sul, leste a oeste do Brasil aí visitando várias empresas e confesso que eu fui surpreendido algumas vezes e o cenário foi assustador em outras, né? Porque o que a gente leva como padrão? Leva o padrão como são as nossas operações, né? Nós trabalhamos na África do Sul manuseando fertilizantes para gigantes aí do mercado, como a Gavilon, como a Fosagro, por exemplo, né? A Omnia Fertilizer também, né? Então, essas empresas elas têm uma demanda gigantesca e elas simplesmente elas nos passam o que elas precisam e a gente vai lá e faz, saca e entrega, né? Então existe um Sim. tempo de entrega, existe um forecast que a gente precisa entregar e fazer. Então nós precisamos ter um processo dentro da fábrica muito enxuto, muito disciplinado e muito rígido, porque nós não podemos nos dar o luxo de falhar nessa hora, né? Porque o nosso cliente precisa entregar para o cliente final dele. Então eu preciso estar sempre, né? A gente precisa estar sempre muito redondinho nos nossos processos, nos nossos equipamentos, né? Então, eu vi de tudo um pouco aqui no Brasil, identifiquei todas as oportunidades que a gente teria aqui, onde que a gente estaria, né, andando mais, né, e na frente digamos assim, dos concorrentes, onde a gente estaria mais preparado, mas foi um trabalho de formiguinha aí, né. Então, tem empresas muito organizadas, inovadoras, que estão sempre buscando aumentar a eficiência. A gente teve a surpresa de algumas empresas que o retorno era, eu queria algo assim, mas eu nunca encontrei,
né? Eu tentei desenvolver alguma coisa, empresas que tentaram desenvolver uma automação dentro de um produto de um fornecedor deles e ouviram as empresas de automação, por exemplo, falar para eles, isso aqui até dá para fazer, mas vai demorar muito tempo, vai custar muito caro. Esse demorar muito tempo e custar muito caro, eu entendo perfeitamente, porque nós desenvolvemos isso lá atrás, custou muito caro e demorou muito tempo, né? A nossa questão é que como a gente tinha área de serviço junto, a gente conseguia desenvolver uma parte e testar, ajustar, deixar redondo, desenvolver. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho dentro de casa, né? Hoje para você fazer qualquer software, qualquer sistema, mexer em qualquer automação, é muito caro. Então as empresas, o know-how delas é destinado para outra coisa, ela não vai investir muito dinheiro nisso, né? Então hoje ela tem um equipamento que possui toda essa tecnologia, né? Então algumas empresas aqui, trabalham com estoque após o ensaque, outras empresas não, já trabalham direto em cima do caminhão ou mesmo no chão, mas colocando com empilhadeira em cima do caminhão. Então, as empresas têm muitas diferenças entre uma e outra, né? Então, o nosso papel é muito maior do que um fornecedor de equipamentos, tá? Então, a nossa experiência aí de fábrica na área de serviços aí faz com que a gente saiba exatamente quando o cliente não está trabalhando da forma correta com o equipamento, ou se ele possui falha no processo, tá? Então, a gente consegue continuar auxiliando o cliente da melhor forma que ele possa operar a planta, mesmo uma planta que ele já tem, né, sem o nosso equipamento, a gente consegue ajudar isso, né, olhar o que ele tem, porque muitas vezes os clientes retornam, quando a gente vai visitar, eles nos falam assim, esse é o equipamento que eu tenho, é um equipamento relativamente novo, que eu fiz um investimento alto, mas ele não está me dando, o rendimento que eu preciso, né? O que você acha que poderia mudar? O que vocês, como Bagtech, como experiência em serviços e equipamento, vocês acham que daria para fazer? Então a gente também ajuda, né? A gente tem essa relação aí, né? Com o nosso comprometimento aí com o processo de produção, né? O expertise da nossa área de serviços traz essa facilidade aí para que a gente possa auxiliar o cliente na forma de pensar, coordenar, gerenciar uma planta como um todo, né? Então, processo é uma coisa muito pessoal, né, de particular de cada empresa, mas o conceito é muito parecido em todas, né? Então depende muito da disciplina interna, depende das pessoas que estão lá responsáveis pelo negócio, por fazer o negócio andar, né? É que nem um time de futebol, né? Você pode ter um treinador que ele é completamente, né, disciplinador, e tem um treinador que é um pouquinho mais, solta um pouco mais, né? E aí você tem diferentes resultados, né? Então basicamente isso. Mas a operação em si, né? Desde a chegada do produto do navio, na África do Sul a gente faz isso, né? A Iara é o nosso principal cliente na África do Sul. Então é um exemplo aí onde a gente manuseia fertilizante desde a chegada no navio, né? Então o processo como um todo que você perguntou, né? Quais são os processos, né? O fertilizante chegou no navio, a gente faz a descarga do navio, a gente faz a logística interna dentro do porto até o nosso armazém, estocagem, peneiramento, revestimento, mistura, ensaque, até no caminhão que vai levar isso para o cliente do nosso cliente, enfim, ou para ele mesmo, né? Então, esse processo todo aí, a gente tem o gerenciamento desse processo e os equipamentos que fazem isso, seja equipamento dentro de fábrica, quanto a parte logística também. E tudo isso ele é 100% controlado, 100% em relatório. Então, se chegou 100 toneladas para descarregar, do transporte para o estoque chegou 99,8 toneladas, depois o processo se perdeu mais 0,2 toneladas, no final do ensaque eu sei quanto que eu misturei, quanto que foi para o cliente, quanto teve de perda, que processo que perdeu, onde perdeu. Isso também faz com que a gente consiga trabalhar sempre para otimizar esses processos, tá? Então, é basicamente assim que funciona. Com certeza, que legal. E você comentou também, Juliano, da parte de serviços, né? Então, às vezes, o player aí, ele já tem o equipamento e você agrega com o serviço, né? Então, além dos equipamentos, a Bagtech, ela também oferece a parte de consultoria, né? E aí, como ela é feita e para quem que ela é realmente bem direcionada, assim?
Exatamente. Além da área de serviços e equipamentos, nós temos também a Uhum. área de consultoria, né? A consultoria da Backtech, ela pode ser feita de várias formas. Aí eu posso citar 3 formas principais aí, né? Em um projeto de uma nova fábrica, né? Uma fábrica do Sim. zero. Então, o cliente ele tem o desejo de abrir uma fábrica, mas ele não sabe como, nem aonde, nem o tamanho que vai ser. Ele tem o investimento, ele tem a capacidade de investimento e tem a vontade de entrar no mercado, Uhum. mas ele não tem o know-how. O Então a know-how. gente faz todo, nesse caso a gente trabalha desde a definição das especificações, né, mais básicas, né, como tamanho da área fabril, capacidade anual de produção em cima do que ele vai vender, logística interna de caminhões, né, de veículos, balança, armazenamento, estoque, os maquinários que ele vai precisar para fazer a parte logística interna aí, né, para carregadeira, empilhadeira, enfim, bem como os equipamentos, que aí entra a nossa parte de equipamentos, que aí vão ser as peneiras, vão ser, né, ensacadeiras, as misturadoras, enfim, todo esse processo necessário para o funcionamento da fábrica. Então, um cliente do zero que está começando, a gente consegue dar toda essa consultoria desde o início. Então, é um projeto que ele inicia na concepção e termina no fornecimento do equipamento e do gerenciamento da fábrica também. Tá? A gente teve um caso, né, um cliente, por exemplo, que é um cliente bastante conhecido, mas que a maioria das pessoas não faz ideia que atua na área agrícola, né, que é a Toyota, né? A Toyota nos procurou aí alguns anos atrás, porque ela queria entrar no mercado, ela planta muita coisa aí no mundo, né? Enfim, na África Uhum. também, e ela gostaria de entrar no mercado para fabricar o próprio fertilizante dela, né? Porque tem empresas que elas atingem um nível, né? Elas plantam, né? Empresas que Sim. plantam e colhem atingem um determinado nível que já compensa ela ter a sua própria Uhum. fabricação de fertilizante, né? Uhum. Diminui drasticamente esse custo, né? E é um novo mercado, enfim, entrada em um novo mercado. Então, a Toyota foi um caso assim, que a gente fez todo o processo, desde a escolha do terreno junto com eles, né, Legal. colocando os prós e os contras, esse terreno, visando médio e longo prazo, porque, né, você vai abrir uma empresa hoje, qual vai ser a tua capacidade? É tantas mil toneladas ano, e daqui 3 a 5 anos, aonde que você quer estar, onde quer chegar. Então, já para preparar essa fábrica, para ter capacidade de crescimento, seja com mais um armazém, né? Seja com mais equipamentos, com espaço interno, né? Então, a definição do terreno, todo esse trabalho é feito pensando nisso. Então, o cliente nos passa o que ele quer e a gente faz Uhum. todo esse trabalho também, né? Caramba. De concepção. Então, a Toyota foi um caso que a gente fez isso. A gente fez a consultoria total para eles, né? Desde da concepção, auxiliou eles na compra do terreno, devido à logística, a gente tem muita experiência com logística, né? Então, Sim. um terreno num determinado local ou outro, você vai perder mais tempo de logística, vai ter mais perda, né? Tem um monte de coisa. Então, a gente colocou toda essa informação. Parte de processo interno, como que vai funcionar a fábrica, né? Como que deveria ser, questão até de gerenciamento de pessoal, né? Então, você tem que ter Caramba. tantos coordenadores, tantos supervisores, tantos gerentes, vai ter que ter um gerente geral, diretor, enfim, área financeira. Toda essa parte aí e que faz a máquina andar, a parte humana que faz a máquina andar, né? E por Uhum. último, obviamente, os equipamentos, né? Então, os equipamentos que a gente faz, que a gente forneceu para eles também. Então, esse é um exemplo de uma fábrica do zero, onde a consultoria ela foi total na área de Sim. serviços, na área de equipamentos e na área de gestão, né? Em toda essa Uhum. parte aí. A gente também tem casos que, por exemplo, uma fábrica que já está em produção, né? Então, isso já ocorreu aqui no Brasil, de clientes nossos entrar em contato e falar assim, hoje eu tenho equipamento, como eu comentei antes, ele não está entregando o que precisa, o que ele deveria, eu comprei para tanto, não está entregando, eu não sei se o equipamento que não está dando, eu não sei se a forma como eu estou trabalhando nele e tal. Então, a gente entra, faz uma análise, né? Coleta dados, fica 1, 2 semanas lá dentro, entende como é o processo da fábrica, como os operadores trabalham, como o supervisor supervisiona, Uhum. e a gente passa um relatório para o cliente, onde está falhando a tua questão. Primeiro, o teu equipamento realmente ele vai fazer no máximo tantas toneladas por hora, né? Não vai conseguir mais que isso, mas para conseguir isso você tem que estar redondo nisso. Então a gente passa Tá. toda essa consultoria, né? E tem clientes, inclusive, que ele acha que o equipamento está tirando
uma capacidade realmente, e o equipamento não está, ele está fazendo, ele está mensurando de forma errada, né? Aham, Como se mensura isso também é diferente, entendeu? Às vezes o sim. cara só pega e faz, eu fiz tantas toneladas em 8 horas de serviço, o equipamento faz tanto. Não é, ou você vai ter que medir o Uhum, equipamento por horas trabalhadas nele, né? Então ele parou o equipamento por quê? Parou porque não tinha uma pá carregadeira para encher a moega, não colocar produto, né? Então, o equipamento ele vai fazer mais, mas porém o teu processo não está fazendo, né? aham, Então a gente sempre fala, né? Aquela velha história que fala, né? O que tu coloca para dentro é o que tu coloca para fora. Então tu tem que ter uhum, uma sincronia entre o que está entrando e o que está saindo, né? Que é a parte perfeito. da entrada e expedição, né? Então isso também é importante, né? E na definição de um equipamento, né? Ou upgrade do atual, né? Então aí no caso de uma empresa que já está no mercado, já está consolidada, possui um equipamento e ela quer avaliar um upgrade para trocar de cenário mesmo, investir em Sim, tecnologia, colocar um equipamento com uma capacidade maior, mais tecnologia, né? Nesse caso, a gente foca nos equipamentos e nos processos que envolve a parte de mistura em saque, tá? Então a gente não sai daquela área ali, né? Então não atuamos nas outras áreas, é focado em equipamento e processo para abastecer a fábrica e expedir fertilizante, né? Então, em ambas as três opções, a nossa experiência da área de serviços, ela é aplicada, né? Uma vez que sim. independente da fábrica já existir ou não existir, né? De já possuir equipamentos ou não, a gente consegue contribuir de forma significativa pela nossa experiência, né? Bacana, Juliano. Muito, muito, muito bacana ver isso. É realmente quase uma escola mesmo, né? Para transmitir e Exatamente. repassar todo esse aprendizado. E você comentou lá na nossa primeira pergunta, assim, sobre uma indústria 4.0, né? Hoje a gente vem ouvindo muito falar o que é uma indústria 4.0 e a gente quer saber como esse conceito ele está inserido na empresa e como ele pode ajudar o agronegócio brasileiro de forma geral. Não, legal. Só fazendo um adendo na questão anterior que Claro. comentou, que é realmente uma escola, né? Ela é tanto uma escola que nós estamos no mercado há mais de 35 anos, no mercado de fertilizante, Caramba. manuseando fertilizante, e a gente aprende em todos os nossos clientes todos os dias, né? Sim. Porque o cliente ele também né, o cliente final nosso no caso, né? Ele está Uhum. todo dia passando por desafios, tendo dificuldades. Toda hora a gente vê que tem produto novo no mercado, líquidos novos no mercado, né? Minerais novos no mercado. Então a gente está Sim. sempre tendo diferenças nas aplicações, enfim, e comportamentos diferentes. Então a gente aprende muito. Então é uma escola tanto para o cliente quanto para nós também. Tá? Eu Só acho que um o adendo aí. cenário, o cenário que você comentou de trabalho de formiguinha, isso deve ter agregado É, para o know-how também de forma Com, gigantesca. com certeza, com certeza. Legal. As diferenças culturais também, elas são importantes, Claro, são o que acontece lá na África, acontece no Brasil, apesar de nós estar falando tudo de fertilizante, são coisas diferentes, distintas, o que cabe lá às vezes não cabe aqui, o que cabe aqui não cabe lá, com né, certeza. tem que ser muito observado e tudo colocado como importância, nada passa em branco e nada isso não importa, né, tudo importa, na Uhum, verdade, tá? claro. Sobre a indústria 4.0, assim, esse conceito aí que a gente está inserido na empresa há algum tempo, né? O mercado, né? O mercado está passando por uma transformação digital radical aí, né? Aí ao longo Sim, dos últimos anos, né? Então, com o mundo digital, a produção industrial estão se unindo cada vez mais nessa coesão aí que a gente hoje chama de internet das coisas, né? A indústria 4.0, eles pretendem realizar essa convergência aí, né? Então, benefícios, né, como a maior eficiência energética, uhum, flexibilidade, precisão, processos logísticos simplificados, otimização da cadeia de valor, tudo isso explica por que a indústria 4.0 é um tópico chave na conversa dentro de uma indústria, né, de produção de fertilizante, né? Então, pensando nisso, a BagTech ela começou lá atrás e continua desenvolvendo seus produtos com o que há de mais moderno em tecnologia digital. A gente precisa continuar, como eu falei lá no início, né? A gente precisa continuar crescendo e porque chegar no topo, chegar numa situação confortável é difícil, mas quando você chega lá, você tem que se manter. Isso é manter. muito mais difícil ainda. Então, tem que continuar dando resposta. E nada melhor que a tecnologia, junto com a experiência, com o teu expertise, junto com os aprendizados dentro do cliente, para unir tudo isso e colocar
e colocar cada vez mais isso no teu produto, no teu equipamento, né? Então, a parte de eficiência energética que eu comentei, né? A empresa tem focado os esforços assim em soluções de mistura contínua, por exemplo, né? Devido ao seu consumo de energia naturalmente mais baixo, né? Mas não sem encontrar desafios, né? Os desafios estão sempre presentes, né? Os misturadores por batelada têm uma filosofia de controle mais direta, né? São normalmente com uma precisão muito grande, né? São menos propensos a interrupções, tá? Mas vem uma advertência significativa, né? Alto consumo de energia, por exemplo, né? Então, hoje, para te colocar para rodar um misturador por batelada, né? Aqueles motores lá maiores e tal, então você só para tirar ele da inércia você tem um impacto grande nessa questão de energia, né? Eles requerem motores maiores, componentes maiores, né? Para o rendimento atingir uma produção, né? Do que uma misturadora contínua. Com a introdução assim de tecnologias digitais, né? Nesses misturadores contínuos que a gente começou a fabricar no passado, a gente consegue obter precisões tão boas quanto ou melhores que os misturadores, né, em batelada, né, com o benefício adicional da eficiência energética, né. Então, um estudo, quando a gente estava fazendo todo esse trabalho aí de desenvolvimento das misturadoras horizontais, horizontais e contínuas, né, a gente fez um estudo de energia primária aí, né, em 2 fábricas que nós comissionamos e mostrou que o misturador contínuo ele consumiu 45% menos de energia em comparação a um por batelada, né, equivalente a um equipamento para mistura de 70 toneladas por hora. Tá? Então, com base no equipamento para 70 toneladas por hora de capacidade, ele teve 45% a menos de energia. Né? Isso é gigantesco, né? Quanto mais a gente for aumentando, isso acaba aumentando também, né? Motores maiores, tudo maior, né? Então, o consumo de energia de cada componente principal, ele é registrado, ele é monitorado automaticamente. Né? Então, certos eventos, por exemplo, podem disparar um alarme, né? Por exemplo, um aumento no consumo médio de energia do elevador de Caneca, por exemplo. Ele pode indicar que ele requer a manutenção, ou que uma falha catastrófica aí pode ser evitada. Né? Então, hoje, as informações como energia consumida, né, também estão disponíveis para o rastreamento preciso aí de custo, né? Então, é uma coisa muito, muito importante, né? Na parte da precisão, precisão também é um fator crítico para qualquer equipamento de produção de fertilizante, né? As misturas imprecisas aí, elas podem ter um efeito extremamente prejudicial no solo, né, em que são aplicadas, né, principalmente, além de nós estar falando de qualidade do produto que está sendo entregue, né. No equipamento de mistura, né, os sinais da célula de carga são tão pequenos, né, que uma pequena interferência pode ter um efeito negativo na precisão da mistura, né. Então, por exemplo, nas nossas misturadoras contínuas, né, a gente implementou o EtherCAT, que é um protocolo de comunicação, né, dos equipamentos, e ele resolveu esse problema dessa parte de interferência, né, trouxe vários benefícios, né, posteriores também, né? O EtherCAT ele é uma rede industrial de alta velocidade em tempo real aí, projetada para conectar dispositivos usando um cabo só em toda a planta. Então, as plantas mais recentes que a Bagtec comissionou aí, a gente mostrou um aumento na precisão de mistura de até 22%, né? Nossa. Porque nós, como eu te falei, nós temos área de serviço, né? Então, todo o desenvolvimento a gente fez todo esse paralelo, todo esse estudo, né, todos esses testes em paralelo com o que a gente já tinha, que antes a gente usava outros equipamentos. Então, a gente conseguiu mensurar tudo isso, né? Então, o EtherCAT é um protocolo, né, de que não é normal no mercado você encontrar aí, né, nessa parte da automação, né, da parte de dados, mas a gente começou a trabalhar com ele justamente por causa da eficiência, né, dessa possibilidade de nos trazer mais eficiência e mais rapidez e um controle aí para conter essas interferências aí que podem causar pequenos desajustes e esses pequenos desajustes causar imprecisões maiores, né? Sim. Nessa parte aí. A parte de serviços e manutenção preventiva também, a gente pode citar aí como outro ponto, né? Que a produção sob demanda, né? Ela deixa um pouco ou nenhum espaço aí para interrupção, né?
sem estoque, né, não existe buffer aí para a parada da fábrica, né? Então, as plantas, elas têm que funcionar perfeitamente, tem que ter eficiência, né, em qualquer parte do mundo, independente das habilidades disponíveis na operação, né? O suporte remoto, né, online, ele é algo que existe aí há mais de uma década, né? Cada vez mais as empresas estão usando com essa parte de suporte remoto. Começou em outras áreas e está vindo para a agricultura cada vez mais agora, né? E, Uhum. e a digitalização aí leva a um nível totalmente novo, né? Como a gente tem mais informações entrando, a gente consegue suportar melhor remotamente, né? Quando você tem dados, você consegue atuar nos problemas com soluções e justamente essas soluções ficarem disponíveis remotamente para você agir, né? Com a conectividade digital aí, né, até o sensor mais simples da planta aí, ele tem uma detecção de falhas mais rápida e mais fácil, né? Então, a manutenção, ela requer uma perspectiva aí totalmente diferente. Esperar algo que falha antes, né, antes de substituir não é uma opção, né? A gente precisa ter uma manutenção preventiva, geralmente Sim. cuidando desse risco, né? Mas não está totalmente alinhada com a tendência de aumento de eficiência, né? A gente está falando aí de substituir algo antes que ele falhe, né? Do que esperar atender a vida útil dele e dar uma falha no meio do caminho e a gente ter uma interrupção aí do equipamento aí de uma forma mais drástica, né? Então, esse controle que é feito, como você tem antes na medição, né, dos dados, a gente consegue ver onde uma parte do equipamento, através de sensores, né, e conectividade, envios de dados remotamente o tempo todo de operação da planta, a gente consegue ver onde tem alguma parte do equipamento que ele possa estar sofrendo picos ou Uhum. né, iniciando alguma relação com alguma falha. E isso aí o meu sistema consegue identificar e a gente consegue lá agir. Isso aqui a gente precisa trocar, porque senão a gente vai ter um problema ali na frente. Então é aquela coisa, é o que tem muito em veículo, né, hoje, né? Sim. Ele te avisa que o pneu tá Uhum. murchando, né? Tá perdendo ar, ele te avisa que tem alguma coisa desligada, tem algum problema de óleo, então é preditivo. Vai lá e arruma antes que dê um problema maior lá na frente. Sim. Essa é a ideia, né? Então a manutenção preditiva ela usa dados históricos, né, e dados ativos, né, do que está acontecendo, para prever quando uma peça, uma parte do sistema está prestes a falhar, né? São algoritmos simples aí que podem monitorar, né, desde motores a correia transportadora, elevador de caneca, né, toda essa parte alguma parte pneumática, né, Uhum. identificar anomalias antes que elas se tornem mais críticas, né? Sim. Então, uma notificação é enviada e você consegue fazer esse controle com antecedência, preditivamente. Sim. É a velha máxima de é melhor prevenir do que É, ter que remediar depois, né? exatamente. Muito legal. Bom, Juliane, já encaminhando aqui para o nosso final, né? Sei que dos últimos anos, assim, a gente sabe que cada ano vem sendo uma surpresa nova, então a gente vem desde pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, vários fatores que geopoliticamente e também internacionalmente, de maneira geral, vem afetando a todo mundo, né? Eu queria Uhum. saber de você quais as perspectivas, inovações e prospecções que a BagTech ela tem para o mercado, aí a gente olhando mais o mercado brasileiro, tá? Agora em 2024. Olha, Curti, as nossas perspectivas elas são grandes, né, em relação ao É? mercado brasileiro esse ano. Desde que a gente iniciou as vendas aqui no Brasil, nós fomos positivamente surpreendidos pela aceitação do produto, tá? Uhum. A gente tinha uma projeção de venda para os primeiros 3 anos aí, e a gente alcançou isso na metade do tempo, tá? Então Caramba. foi algo que foi uma surpresa pelo lado de uma empresa nova entrando no mercado, mas não foi surpresa por questão da qualidade da competência dos nossos equipamentos e a competência que a gente tem, o expertise que a gente tem. Mas mesmo assim, né, a gente nunca teve pressa, a gente nunca quis dar um passo maior do que a perna, a gente quer dar um passo depois do outro para a gente até poder fazer todo o serviço. Então, no início, a gente fez todo o serviço de desenvolvimento, da assistência, parte de assistência técnica, né? Fazer toda essa cadeia que é importante você ter para uma manutenção, para uma garantia, todo esse processo. A gente fez tudo isso de forma inicial, né? Que a gente veio para cá, a gente estava na pandemia, né? Quando a gente Sim. veio para o Brasil. Então, a pandemia ela teve até esse lado bom de não poder ir para o mercado muito, porque ela deixou a gente
sentar e fazer todo esse trabalho bem feito, sem pressa, de formar toda essa cadeia, né? Essa cadeia Uhum. de suporte ao cliente também, né? Que a parte de vendas é uma coisa que ela é mais direta, né? Sim. Você vai para congresso, vai para feiras, vai para clientes e você apresenta e você consegue vender. Agora, o pós-venda é algo que você tem que planejar antes, né? O Brasil é um país continental, então você tem que ter peça, você tem que ter suporte rápido, você tem que ter garantia do produto, né? Para que teu cliente tenha a confiança e se sinta confortável de fazer um investimento no teu equipamento que vai ter esse retorno aí. Então a gente foi surpreendido aí com bastante rapidez nas vendas aí no primeiro metade desse tempo aí, digamos assim, e depois disso não parou, né? O ano passado foi um ano que várias empresas aí tiraram o pé, muitas empresas, Sim. né? Questão de mudança de governo, a questão também dos preços dos fertilizantes, guerra, toda essa parte da guerra do Ucrânia também. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu lá na África, aconteceu na Ásia, né? A gente tem cliente no mundo todo, aconteceu com todo mundo, né? Uhum. E só que a gente tinha alguns clientes que a gente tinha projetos já iniciados em 2022, então 2023 a gente deu sequência e assim como nós temos alguns projetos que estavam iniciando o ano passado, né, a concepção, essa parte, e 2024 vão acontecer, né? Então, essa aceitação nos deu confiança para investirmos ainda mais no mercado nacional, fazendo com que a marca da BagTech fosse cada vez mais conhecida. Eu mesmo, né, como sou um representante da empresa aqui, né, na América Latina, hoje, onde eu vou, as pessoas já me reconhecem, o Juliano da Caramba. BagTech. Antes eu era uma pessoa que estava me apresentando, que estava conhecendo todo mundo, né? Então hoje a gente já é mais conhecido também, já conhece o nosso equipamento, já viram algum lugar ou alguém falar, ou até Uhum. pessoalmente, o que me espanta muito, bastante gente já viu o equipamento funcionando em alguns dos nossos clientes, né? Então, ainda estamos no começo, são apenas 3 anos aí, né? E um deles aí, período de pandemia, né? Dificultou essa parte de prospecção. Por outro lado, ele nos ajudou a fazer o dever de casa antes de começar a vender, literalmente aí, né? Sim. Então, eu falo que a BagTech por si só, obviamente puxando sardinha para o nosso lado, né? A BagTech por si só já é uma inovação no mercado brasileiro, né? Sim. Hoje nós temos uma tecnologia mais avançada, a gente tem uma tecnologia avançada. Nós respeitamos muito os nossos concorrentes, porque eles estão há anos no mercado também, e assim como nós, eles também aprendem todo dia, eles também investem, também fazem, né? Mas a gente acha que tem lugar para todo mundo, né? E Uhum. todo mundo tem perfis de clientes e clientes, né? Então, alguns eles querem uma tecnologia, eles querem um rompimento do que está sendo feito, né? Lá de trás, com o que tem agora disponível no mercado, e querem investir, né? Eu cito muito, inclusive eu conversei eu sou gaúcho, né? Eu sou da terra da Uhum. John Deere, lá onde tem a fábrica da John Deere, e eu conversei um tempo atrás com o Paulo Herman, que era o ex-presidente da John Deere, né? Hoje ele é um consultor, e numa das palestras que ele dava na época, enquanto presidente da John Deere, que eu participei, depois eu conversei com ele sobre isso, e o que ele falou, eu consegui fazer uma correlação com a que a gente tem hoje, com a BagTech, com o nosso equipamento e a nossa tecnologia, né? Ele citou o seguinte, né? Você vê um trator de 1980 e 90 e vê um trator hoje. Você vê uma colheitadeira de 1980, 90 e olha uma colheitadeira hoje, né? Vai para qualquer parte da agricultura aqui. Agora, as nossas fábricas de fertilizante, 80% delas, talvez até mais, né? Eu tenho uma amostragem boa do que eu já entrei aí. Você entra dentro dela hoje, ela é exatamente igual ao que ela era em 1990, inclusive com equipamento. Uhum. Uma automação ou outra a mais, porque é necessário, né? Foi Sim. necessário nesse período, porém não está nesse mesmo nível, seguindo, né? Seguindo a tecnologia aumentando nos equipamentos aí, né? Então a análise de solo, toda essa parte agrícola, tecnologia de dados, hoje é drone, é pulverização, toda essa parte aí, Perfeito. tudo evoluindo. Por quê? Porque nós precisamos aumentar a capacidade né, de produção. Então, tudo isso Uhum. evolui para quê? Porque a tecnologia faz com que evolui, né? E Sim. a nossa fábrica de fertilizantes, nossos equipamentos têm que evoluir junto. Então, é uma coisa que eu falo. Às vezes, nas empresas,
eu até converso com as pessoas e eu comento, o que você quer? Você quer tecnologia, quer aumentar, quer mudar do que você está fazendo, sair desse patamar, fazer alguma coisa diferente, ou você quer só manter esse mesmo nível? Então, tem empresas com perfis, né, diferentes. Sim. Obviamente, toda tecnologia tem um custo, tá? E outra surpresa que a gente teve aqui, a gente achou que a gente teria um custo bem mais elevado do que os equipamentos vendidos no Brasil, dos concorrentes, tanto nacionais como de fora, e nós fomos surpreendidos com um preço tão bom quanto, né, aos nossos concorrentes, e até mais barato, né? Então a gente já ganhou algumas concorrências aí. Então hoje a empresa que quer investir em tecnologia, colocar uma coisa diferente no mercado, na fábrica dela, ela consegue com o mesmo preço que ela vai botar o outro da mesma forma, entendeu? Então, hoje não é já uma desculpa a questão do custo, questão de importação, essas coisas, hoje é muito facilitado e é muito tranquilo, né, fazer. Sim. Então, essa analogia aí do que mudou na tecnologia aí no agro, em todos os componentes do agro aí, a gente não vê muito dentro das fábricas de fertilizante. A gente vê aumento da produção, por quê? Porque ele duplica a fábrica, né? Agora, um trator e uma colheitadeira, você não está duplicando um trator e uma colheitadeira, você está aumentando tecnologia nele mesmo para fazer ele te dar o dobro, o triplo, o quádruplo de performance, né? Então, é isso que o nosso equipamento quer trazer para o mercado, é isso que o nosso equipamento traz. Vamos diminuir o custo aí nessa questão energética, né? Diminuir o teu consumo, vamos te dar um material que te entregue uma durabilidade maior, porque você não precisa trocar essa planta num tempo X aí que hoje você faria, e com uma tecnologia por trás dela que você consiga ser diferente no mercado, né? Trabalhar de uma forma diferente, né? Então, o lançamento das misturadoras contínuas, juntamente com esses equipamentos aí de revestimento de ureia em linha, né? A proteção da ureia, né? As nossas ensacadeiras aí, enfim. E mais recentemente no Brasil, que foi aonde a gente trabalhou para inovar mesmo, né? A gente trouxe agora uma misturadora que a gente chama de misturadora híbrida, né? Que ela é tanto para mineral quanto para organomineral farelado, por exemplo, né? Então a gente consegue fazer essas duas misturas aí do organomineral farelado e também do mineral, né, normal, aí pó e granulado, né? Que é o normal do mercado, né? Mais recentemente, nosso último investimento em tecnologia, nosso último desafio, foi em uma fábrica de fertilizantes líquidos, né? Então, a gente só trabalhava com sólido antes. Agora a gente entrou nessa parte de líquidos, aí foi um desafio de um cliente nosso que nos deu. Ele falou, eu gosto do equipamento de vocês, eu gosto da tecnologia, da forma que vocês trabalham, e eu quero que vocês façam uma fábrica de fertilizante líquido também para a gente. Trabalhe com o nosso pessoal, obviamente, que vai fazer a concepção disso, para vocês fornecerem os equipamentos e a tecnologia. Então, esse projeto contemplou não apenas o manuseio e a dosagem da parte sólida, né, que tem, né, a parte sólida do fertilizante líquido, mas também toda a automação da dosagem dos componentes líquidos e posterior mistura no reator, né. Então, para um futuro próximo aí a gente está trabalhando com agora ainda em 2024 com um cliente também que nos colocou um desafio. A gente está trabalhando com um projeto numa misturadora de sais, né, que é o chamado water soluble, né, os solúveis em água, né. Então também vai ser um equipamento que a gente já tem um expertise, a gente já tem um equipamento desenvolvido em alguns clientes aí na África dessa forma, mas não colocado esses esforços agora e essa dedicação que a gente está fazendo nesse projeto aqui que vai ser necessário. Então também é outro componente que está lançando. Então é fertilizante líquido, os sais, né, e granulado, farelado. Então a gente está entrando no mercado aí com a nossa tecnologia de uma forma bem, digamos que com uma postura bem agressiva. A gente quer criar raiz aí no mercado nacional. Que legal, Joana. E mais uma vez confirma aquilo que você bem comentou, né, de como o cliente ajuda vocês ensina vocês, né, para depois vocês retornarem a ele com todo o know-how que vocês têm, né? Muito, muito bacana mesmo. Exatamente. Bom, Juliano, eu, em nome de toda a equipe do Global Fert e do Outlook Global Fert, eu quero agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, tá, de ter falado aqui com a gente, de ter explicado um pouco melhor sobre a BagTech. Para nós é uma honra ter você aqui conosco. E eu quero deixar aberto para você deixar suas palavras aí para os nossos ouvintes, tá? Fica à vontade, o espaço é seu.
Bom, agradecer aí, né, a você e Lucas pela oportunidade, o time da Global Fert todo, né, Paloma, todo mundo que a gente tem contato aí Uhum, sempre, né, o trabalho de vocês é muito importante, a gente tem que, a gente está investindo bastante nessa parte aí, né, de parcerias, né, de patrocínios, sim. não só, a gente não faz só isso na África, a gente está fazendo isso aqui no Brasil, a gente está entrando isso na Ásia também, porque é importante vocês nos trazem muitas informações diárias também, né? Então a gente tem as newsletters que a gente recebe com bastante informação, tanto dos nossos clientes, né, Uhum, possíveis clientes, quanto do mercado, e a gente sempre fica antenado. É um trabalho que vocês fazem, que é um trabalho de excelência aí, ter reunido informações mais minuciosas, passando para a gente, e é uma engrenagem. A gente costuma falar que é uma engrenagem, né? A gente está na área de serviços, a gente está na área de equipamentos, e, nós somos os planetários aí desse satélite, aham. né? Tem as outras empresas que estão trabalhando aí nos munindo de informação e nos dando também a oportunidade de passar e mostrar o nosso trabalho aí para a nossa empresa, nossos equipamentos para mais pessoas, para mais clientes, possíveis clientes e até pessoas do setor, enfim, para conhecer um pouco mais como funciona a cadeia de fertilizantes. Com certeza. Bom, então, muito obrigado mais uma vez, Juliano, e obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista até aqui. Até mais e até a próxima.